Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu estou aqui de novo. Eu não sei por que eu estou aqui de novo. Eu não sei por que eu estou fazendo esse vídeo. Mas entrou um tema muito importante na minha vida, pra mim. Na minha mente, eu andei pensando sobre isso por causa de algumas situações que aconteceram no fim de semana. E eu fiquei pensando um pouco sobre a importância de ser uma pessoa engraçada, mas também a importância de cuidar os momentos em que você pode ou não ser engraçado e com quais pessoas você pode ou deve ser engraçado, né? Nós sabemos que o riso, né, todas as nossas emoções, elas têm um tempo, um momento para acontecerem, um momento específico para estarem ali. É esperado que a gente se comporte de uma determinada maneira em diferentes ambientes. Num ambiente um pouco mais formal, é esperado que você seja um pouco mais sério, centrado, formal, não é mesmo? Num ambiente um pouco mais descontraído, você pode se soltar um pouco mais, falar um pouquinho mais alto, contar uma piada ali, uma piada aqui, alguma situação engraçada. É para isso que servem esses momentos. É um momento em que você está totalmente descontraído e despreocupado e não está concentrado em nada de tão importante ou tão específico quanto seria numa reunião com o seu chefe, numa reunião com um possível cliente, ou até mesmo num casamento, ou no casamento sem ser a festa, né, no momento da cerimônia. Então, é preciso que nós tenhamos um filtro para controlar os nossos momentos de formalidade e os nossos momentos de diversão. E isso serve para qualquer situação na vida, né? Como eu já mencionei antes, mas me veio algumas outras situações. Por exemplo, na escola. A escola é um local de aprendizado, um local que deveria, pelo menos no Brasil e no âmbito geral, deveria ser um local formal para que as pessoas pudessem aprender, principalmente, né, jovens. O que é muito difícil, eu sei. Mas também tem seus momentos para que os jovens possam se divertir, possam contar piada, possa ser engraçado e tudo mais, né? Então, mas eu fiquei pensando, né? Eu sempre busquei ser uma pessoa divertida, uma pessoa engraçada, pelo menos eu acho que eu sempre busquei isso, ou veio naturalmente para mim algumas piadas, eu gosto muito de ver memes na internet. Então eu tenho um repertório um pouquinho avançado, expandido, vamos dizer assim, de piadas, coisas engraçadas. Porém, certas coisas que eu acho engraçadas, nem todo mundo acha engraçado. O que é totalmente compreensível. Afinal, não somente o tempo, todas as coisas na vida são relativas. Algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam. Algumas pessoas amam, outras pessoas odeiam. Algumas pessoas fazem todo o possível para estar ou fazer determinada coisa, ou estar com determinada coisa ou pessoa. E outras pessoas sentem repulsa somente em pensar. E por aí vai. Mas eu já me perdi também no foco do que eu estava falando. E eu acho que eu encontrei de novo. Mas ser engraçado é uma das coisas que mais, como eu posso dizer, é uma das coisas que mais demonstra, talvez, o carisma de uma pessoa. Porque a pessoa, ela precisa ser, pra mim, na minha visão pelo menos, a pessoa, ela precisa ter um nível de aceitação e um nível de confiança muito elevado para conseguir ser engraçada em todos os na maioria dos momentos, não em todos os momentos, mas conseguir ser engraçada e trazer alegria para as pessoas. Na 90% do tempo em que essa pessoa está por perto, num grupo de amigos, numa reunião, ou sei lá. Então eu acho que depende muito do carisma da pessoa. Às vezes, né, nós vivemos hoje num mundo, ou talvez somente eu esteja vivendo nesse mundo, em que há uma divisão entre os introvertidos e extrovertidos. E já ouvi muitas pessoas falando que aquela pessoa ali é muito extrovertida. Olha, ele conta piada, ele faz graça, e ele é sério nos momentos que precisa ser. E, pô, muito legal essa pessoa. Mas, não necessariamente a pessoa ela precisa ser extrovertida para ser engraçada, né? Até porque nós vemos muitas pessoas que no seu âmbito social, no seu grupinho com seus amigos, elas são outra pessoa. Enquanto com algum desconhecido, elas são um pouco mais tímidas, um pouco retraídas, né? E, bom,
Aonde que eu quero chegar com tudo isso, né? Com toda essa explicação e tudo mais. É que recentemente eu percebi que eu preciso parar um pouco de ser engraçado ou de tentar ser engraçado em todos os momentos. Porque isso pode estar me prejudicando não somente a minha imagem, mas também a forma como eu penso das pessoas, das situações da minha vida e a forma como eu penso sobre mim mesmo. E eu vou contar uma ou duas situações em que aconteceram esse fim de semana. Para ser bem resumido, eu estava num elevador, o elevador estava meio que lotado, estava excedendo acho que em uma pessoa a capacidade máxima, mas era um trajeto pequeno. Porém, eu, na minha de querer ser engraçado, falei, gente, tá seguro, o elevador não cai. E eu dei um pulinho dentro do elevador. Só que os detalhes estão aí. Número 1. 90% da população dentro do elevador eram mulheres. Mais ou menos ali da minha idade. Número 2. Eu estou um pouco acima do peso. Então, já deu pra perceber que não foi uma experiência muito legal ter dado esse meu pulinho, entre várias aspas, porque o impacto foi relativamente assustador para as moças. E eu achei isso engraçado. 2 dos meus amigos que estavam comigo, um achou engraçado, o outro achou mais ou menos, mas as mulheres não acharam nem um pouco engraçado. E eu saí do elevador pensando, nossa, foi muito engraçado, me diverti pra caramba. Logo depois que eu cheguei na porta do meu quarto, eu pensei, cara, por que eu fiz isso? Por que motivos eu assustei todo mundo dentro de um elevador, numa situação séria? E por que eu continuo agindo dessa forma perto das mulheres? Por que eu continuo sujando a minha imagem? Essa foi uma situação. A outra situação não foi uma situação assim tão engraçada, mas foi uma situação que me trouxe um pouco de vergonha em relação às minhas atitudes. Nós estávamos na piscina e, bom, na piscina a gente pode se divertir de várias formas. E uma das formas que a gente fez foi fazer uma rinha entre os rapazes. A rinha, né, o cara sobe no teu ombro e aí tu controla, tu é a montaria e o cara é o cavaleiro, né? E eu era a montaria. E eu ganhei várias partidas, entre aspas, seguidas, né? Fiquei invicto, eu e minha dupla. E sempre era uma felicidade imensa por ter vencido isso, né? Coisa normal. Mas eu fiquei pensando depois, né? O quão exagerado foram as minhas reações a cada vitória. Porque as mulheres estavam assistindo logo ali. E algumas delas eu tinha um pequeno interesse, eu achava um pouco mais bonita. E queria conversar um pouco mais. Mas eu fiquei pensando o quanto essas atitudes que eu tomei me impedem de progredir em uma amizade, um relacionamento, talvez. Mas para começo de conversa, sempre uma amizade. Por mais que às vezes seja divertido, às vezes eu seja legal, essas situações, elas não são tão bacanas, assim, por assim dizer. A questão do elevador, de fato, foi péssima. Terrível, terrível, terrível. A da piscina não foi nem tanto, até porque era um ambiente próprio para isso. Mas eu acredito que toda emoção exagerada, às vezes, pode gerar um certo desconforto nas pessoas. Pelo menos pra mim gera, quando eu vejo outras pessoas exagerando na dose perto de mim. E eu só não percebo que eu tô exagerando na dose quando é a minha vez, né, de fazer isso. Quando é a minha vez, eu digo que eu só tô muito alegre, muito animado. Mas então é isso. A reflexão era essa, né? Eu só queria contar essa história e enfatizar o quão importante é, principalmente, tomar cuidado com as situações para que você possa ser engraçado, para que você possa fazer as pessoas rirem. Porque às vezes uma coisa que você vai achar muito engraçado, muito divertido, possa não ser tão divertido para outras pessoas. E a parte mais difícil que tem, pelo menos para mim, é filtrar esse tipo de situação. Porque eu acredito que se eu não aprender a filtrar essas situações, eu vou continuar me prejudicando por tentar ser sempre o engraçadão, o bobalhão. E às vezes, para um homem crescido, né, um homem crescido, às vezes até mesmo para mulheres, pode ser um pouco difícil
de fazer com que as pessoas se sintam bem em estar perto de você ou possam ter algum interesse em você futuramente. No fim das contas, esse vídeo pareceu mais uma confissão de uma frustração amorosa do que algo realmente sério, entre várias aspas. Mas, conforme eu falei anteriormente, é só pra deixar a dúvida no ar, talvez, a respeito, pra me ajudar e pra talvez ajudar você que tá assistindo, se você assistir até o final, a reconhecer ou se esforçar para reconhecer os momentos, né? Para aprender ou começar a filtrar, para que seu cérebro possa, para que você possa vencer os pensamentos intrusivos, porque com certeza esses meus pensamentos, eles foram pensamentos que eu tive, mas eu não consegui controlar. Mas se eu tivesse um pouco mais de consciência e pensasse um pouco mais antes de agir, antes de falar, ou antes de soltar uma piada super engraçada, que eu acho que vai ser super engraçada, eu poderia pensar, esse é o ambiente para isso? Ou essa piada, essa brincadeira é propícia pro assunto, pro momento, para as pessoas que estão aqui comigo? Né? Então, é importante sim ser engraçado, é importante ser uma pessoa carismática, mas é preciso saber filtrar para que isso não te prejudique ao longo prazo com as amizades, com as possíveis amizades e talvez os possíveis relacionamentos da sua vida. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final e nos vemos na próxima, talvez.